corre em liberdade, ainda pulsa sem destino, procurando encontrar a tal estrela perdida, aquela fruta no pé. O tempo aposta a corrida, brinca de bola e maré, bebe a água da mina e se esconde no porão, sabe cantigas de roda, tem medo de assombração, o joelho arranhado pelas pedras do caminho, mente alta fica esconde, corre atrás de passarinho. Meu coração, menino, viajar na ventania, pés no chão, coração cheio da mais clara alegria, aquecido e iluminado pelo sol dessa manhã, atravessa a tempestade num carrinho de rolimã. Quem quiser que conte outra história, deixa aqui um desafio que fica na memória a desatar o frio. O nosso tempo de agora que passa frio e veloz, vigorando no peito o menino que há em nós. Nosso tempo de agora que passa frio e veloz, vigorando no peito o menino que há em nós. Corre em liberdade, ainda pulsa sem destino, procurando encontrar a tal estrela perdida, aquela fruta no pé. Com o tempo aposta a corrida, ele brinca de bola e maré, bebe água na mina, se esconde no porão, sabe cantigas de roda, tem medo de assombração, o joelho arranhado pelas pedras do caminho, mente altas pique esconde, corre atrás de passarinho. Se esconde no porão, sabe cantigas de roda, tem medo de assombração, o joelho arranhado pelas pedras do caminho, mente altas pique esconde, corre atrás de passarinho.
Teus passos me guiaram por caminhos que foram por muito desconhecidos, seguindo sons, rimas, passarinhos, mostraram-me horizontes refletidos. Eu fui sem medo de não me encontrar, andei por Campos e Minas Gerais. A noite derramou o seu luar e avistei o que ficou pra trás, aquele tempo que não volta mais. Eu avistei o que ficou pra trás. O chão tão generoso que pisei, ameno acalentou meu coração. E como até lá cheguei, não sei, só sei que dei ouvidos à canção. E tudo que enfim eu descobri, notei que de algum modo conhecia. Na hora em que as janelas eu abri, no imenso mundo da minha fantasia. O chão tão generoso que pisei, ameno acalentou meu coração. E como até lá cheguei, não sei, só sei que dei ouvidos à canção. E tudo que enfim eu descobri, notei que de algum modo conhecia. Na hora em que as janelas eu abri, no imenso mundo da minha fantasia, no imenso mundo da minha fantasia. Boa noite, sejam todos bem-vindos à conferência de abertura da Quinta-feira Literária das Águas Virtuosas. Nossa Flavir teve sua abertura oficial hoje pela manhã com a apresentação dos mestres do Congado. E à tarde tivemos o encontro dos clubes de leitura de Adorim, de Varginha e Trem de Ler de Lambari, em um bate-papo sobre o romance Becos da Memória de Conceição Evaristo. E daqui a pouco, em instantes, vamos conhecer a nossa autora homenageada, a grande escritora e grande brasileira Conceição Evaristo. Ao longo desta edição, de hoje até 16 de maio, a Flavir traz uma programação com mais de 40 atrações artísticas e culturais, tudo online e gratuito. Em iniciativa inédita, a feira promove um amplo debate sobre a história e os conflitos culturais em torno das fontes hidrominerais do Circuito das Águas. No dia 15, a Flavir recebe a historiadora e escritora Aline Pachamama, pertencente ao povo Puri, guardião da Mantiqueira. E na conferência de encerramento, no dia 16, nosso convidado será o escritor e líder indígena Ailton Krenak. Ele, que é um dos maiores líderes indígenas da América do Sul,
vai falar sobre o lugar das águas na cosmogonia indígena e também sobre a luta dos povos originários para preservar sua própria vida e a natureza. Ele vem a Flavir para apresentar sua música e sua pedagogia de rua em 3 cursos de arte e educação. E é claro que o teatro não ficaria de fora da Flavir. No dia 15, o ator cambuquirense João Signorelli apresenta o comovente monólogo Os Últimos 3 Dias, o desassossego de Fernando Pessoa. Na peça, Signorelli interpreta o poeta maior da língua portuguesa em uma reflexão sobre a vida e a morte, sobre as paixões violentas por coisa nenhuma. A Quinta Flavir também presta homenagem aos 120 anos do nascimento de Henriqueta Lisboa. A poetisa lambariense é autora de uma vasta e importante obra que reúne romances, contos e poemas. Durante a nossa programação, vamos ouvir o professor Reinaldo Marques, um dos organizadores da obra completa de Henriqueta Lisboa, lançada pela editora Peirópolis. A editora Peirópolis, que por sinal é parceira da feira, e vai oferecer a partir de amanhã, sábado, um e-book gratuito em cada um dos dias da Flavir, além de 30 livros físicos que serão sorteados ao público durante a programação. Para saber como baixar seus exemplares e também como concorrer aos livros, acompanhe as redes sociais da Livraria Estação Mercado do Livro e do Vagão 98. Com realização da Livraria Estação Mercado do Livro, a Quinta Flavir foi construída em parceria com entidades culturais e artísticas do sul de Minas. Agradecemos, então, aos nossos parceiros: Fundação Cultural Vagão 98, ONG Nova Cambuquira, Academia Caxambuense de Letras, APSUL, Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, Grupo Literário Fonte das Letras, Editora Peirópolis, Grupo Unis Educacional, Fundação Cultural de Varginha e Grupo Lesma, Liga Ecológica Santa Matilde. Viabilizada por meio de recursos da Lei Aldir Blanc, a Flavir tem apoio da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais. Vamos, então, a partir de agora, acompanhar a conferência de abertura da Quinta Feira Literária das Águas Virtuosas. Nossa autora homenageada é mineira, como a nossa Flavir, com 10 livros publicados e considerada um dos nomes mais importantes e bem-sucedidos da literatura brasileira contemporânea. Conceição Evaristo propõe uma literatura que é, ao mesmo tempo, sujeito, memória, afeto, cotidiano, povo e poesia, uma literatura cunhada para libertar corpos e almas, a partir de uma aventura na vida de mulher negra, nascida em 1946, no regaço de uma favela em Belo Horizonte. A autora compõe romances, contos e poemas que, além da beleza, contestam duramente os discursos que oprimem os afrodescendentes brasileiros. Com grande orgulho e admiração, a Quinta Flavir dá as boas-vindas a Conceição Evaristo. E logo após a palestra fica o convite. Ela entra ao vivo para um bate-papo com todos vocês. Portanto, Conceição Evaristo e sua escrevivência com vocês. Você leu, entendeu? Hidroterapia sulfurosa, terrosa, carbogasosa, alcalina mineral. Vale deságua no rio, mina ciborgue radioativa, secando a nascente. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a homenagem da Feira Literária das Águas Virtuosas, e dizer sempre da minha emoção de ser reconhecida em Minas, porque é ser reconhecida na minha origem, né? Ser reconhecida no meu lugar de pertença, de nascimento e de grande parte de minha infância e de grande parte da minha mocidade. Então, muito obrigada, gratíssima. E, sem sombra de dúvida, né, falar sobre o tema de escrevivência, retomar uma experiência, retomar contatos
é retomar a vivência em termos de memória de situações, de condições, de histórias que Minas Gerais, né, meu lugar de nascença, me proporcionou. Então, a escrevivência, ela traz muito, né, dessa minha experiência mineira e traz muito também dessa minha experiência de pessoa que migra, né, que sai de um estado para outro, como o Rio de Janeiro também está presente na inspiração que Rio de Janeiro, a minha vivência no Rio de Janeiro, tudo isso contamina essa escrevivência, contamina essa literatura. E pensando o termo escrevivência, e como escrevivência tem sido pensada, tem servido de aparato teórico para pensar vários campos de produção, vários campos da arte, também como vários campos de reflexão, e como suporte teórico, escrevivência traz como embasamento para pensar uma criação que seja uma criação literária ou em outras artes, como eu já disse, ou então em suporte metodológico para pensar uma escrita, para pensar uma produção, tanto do próprio pesquisador, como também quando ele está pensando a produção de outras pessoas, o núcleo dessa metodologia está justamente nesse núcleo da palavra, né? Escrever a vivência. Então, é sempre a partir de uma vivência, seja, como se diz, a vivência do próprio sujeito de produção ali naquele momento, ou a vivência que ele observa em outros sujeitos de produção. E o que eu gosto de afirmar, que embora hoje, né, esse termo ele abarca sentidos para serem usados em vários campos, o termo, a origem do conceito, nasce a partir de uma visão ou de uma proposição de uma mulher negra, né? E nesse sentido, relacionado ou fundamentado numa herança histórica e numa herança ancestral que orienta a vida dessa mulher negra, o que coloca essa mulher negra dentro de uma situação muito específica, que é a situação específica dos descendentes de africanos em solo brasileiro. Não só em solo brasileiro, mas quando a gente pensa na própria diáspora africana. E qual o fundamento histórico dessa imagem, desse conceito, ou desse operador teórico para pensar vários campos do saber e para pensar várias atuações? O pano de fundo, ou a figura matriz que está no termo escrevivência, eu busco na vivência, na condição que mulheres africanas e suas descendentes passaram no processo de escravização. A primeira fala pública que eu tenho sobre esse termo, apesar de ser um termo que está na minha dissertação de mestrado ainda em 96, mas a primeira fala pública acontece num seminário de mulher e literatura, que me parece que em 2007, se não me falha a memória, e eu digo: a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Essa é uma fala que eu tenho numa mesa que está presente
4 escritoras afro-brasileiras. Mãe Beata de Monjá, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro e, se não me falha também a memória, Lia Vieira. Então, e comigo, né? Então, são 5 escritoras negras. E eu estava justamente falando do que orienta a nossa escrita. E, nesse sentido, eu tinha a imagem das africanas escravizadas e suas descendentes escravizadas dentro da Casa Grande e o momento em que essas africanas tinham de contar histórias para adormecer a prole da Casa Grande. Então, esse corpo dessa mulher, esse corpo escravizado, ele estava inscrito na economia da produção, na medida que ele era um corpo que produzia bens físicos e também bens simbólicos, na medida que essas africanas escravizadas, elas acabavam se convertendo nas primeiras professoras, nas primeiras instrutoras dessas crianças da prole colonizadora, elas que cuidavam dessas crianças. Inclusive, nesse processo histórico, nós vamos ter também a mãe preta, né, aquela que amamenta a criança da Casa Grande, sempre nesse processo de escravização, não é uma escolha, essas mulheres tinham essa função. Então, elas estavam inscritas na economia da produção de bens materiais e bens simbólicos, estavam inscritas na economia do prazer, porque quando os senhores queriam tomar o corpo dessas mulheres, eles tomavam o corpo dessas mulheres, porque eles eram donos do corpo dessas mulheres, e estava também escrito na economia justamente da educação, que é esse bem simbólico. Na medida que essas crianças vão aprender, inclusive, a própria dicção da língua portuguesa, que é contaminada pela dicção das culturas africanas e das línguas africanas, e essas crianças vão aprender através dessas nossas ancestrais escravizadas. Então, há um momento em que, dentro de todas as funções impostas pela escravização em cima dessas mulheres, há um momento em que essas mulheres vão levar essas crianças para o quarto e vão contar histórias para adormecer essas crianças. Que dentro do quadro da escravização doméstica, essas mulheres também eram um momento que elas eram obrigadas a fazerem isso. Então, a própria fala dessas mulheres, ela estava circunscrita num processo de obediência, num processo em que elas tinham que contar aquelas histórias, no processo que elas tinham que levar a criança para o quarto para adormecer. Ora, quando eu digo a nossa escrevivência, eu estou pensando nessa autoria de mulheres negras que surge no intuito, ou simbolicamente, na tentativa de borrar esse passado, de apagar esse passado, ou de contrapor a esse passado. Se as minhas ancestrais, se as nossas ancestrais tinham, dentro desse processo de escravização, a obrigação, ou esse trabalho também escravizado de contar história para adormecer a Casa Grande, a nossa escrevivência, a nossa escrita, a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, a partir da nossa subjetividade, a partir das nossas escolhas, a nossa escrevivência não tem essa função. Pelo contrário, a nossa escrevivência está aí para perturbar o sono da Casa Grande. Não é para adormecer, pelo contrário, era para perturbar o sono da Casa Grande. Então, hoje, quando esse conceito ele é
ele é utilizado, ele é apropriado em vários outros campos de saber, é apropriado para pensar, por exemplo, a música, para pensar a fotografia. Aliás, Vilma Neres acaba de lançar um livro que se chama Fotoescrevivência, quando ele é pensado para se pensar a dança, a dança criada, por exemplo, a partir de uma realidade, ou criada, por exemplo, se a gente pensa a dança de rua, por exemplo, né? É uma dança que está nesse dinamismo da vivência, nesse dinamismo de interação com o outro muito grande e que é muito próprio também das culturas africanas e que é muito próprio da oralidade. Para pensar, por exemplo, a geografia, né? O que é o espaço geográfico, né? O que significa, por exemplo, um espaço geográfico em que as pessoas são mandadas embora do seu local de pertença, né? Para pensar esses limites de uma geografia física já imbricado com o campo de uma geografia afetiva. Então, se a escrevivência ela serve para pensar todas essas situações, o que eu gosto de afirmar é que esse conceito ele vai ampliando, ele vai abarcando outras áreas do conhecimento, mas eu gosto de afirmar que ele nasce de uma situação muito específica, né? Ele nasce de uma observação ou de uma experiência de mulheres negras. E tem sido também muito pensado em relação, por exemplo, a escrevivência seria uma égua escrita em que o sujeito se volta só para a sua experiência. A escrevivência seria uma ficcionalização do eu, uma escrita do eu. A escrevivência seria, nesse sentido, né, uma autoficção como escrita do eu. E o que eu tenho também insistido é o seguinte: sem sombra de dúvida, nós podemos pensar também a escrevivência como uma ficção do eu. A pessoa pode aproveitar experiências pessoais e criar uma ficção. Pode ser pensada também, né, como uma ego escrita, né, uma escrita que parte a partir de uma experiência muito particular, né, a partir de um ego próprio. Então, há uma possibilidade de, até um certo momento, pensar a escrevivência por esses parâmetros. Mas há um momento, e esse momento eu gosto de insistir, é preciso insistir, há um momento em que a escrevivência rompe com esses parâmetros. Há um momento que não tem como pensar a escrevivência como uma autoficção, ou como uma ego escrita. E quando ela rompe esses parâmetros? Porque, inclusive, desde o princípio, desde o momento que eu penso a escrevivência, eu não penso a escrevivência como a explicitação somente de uma história pessoal. É uma história pessoal, pode ser uma história pessoal, mas que tem profundas relações com uma história coletiva. É uma história pessoal que, ao se narrar, ela narra a história coletiva. E eu gosto muito de citar o livro de Geni Guimarães, da autora Geni Guimarães, que está sendo, inclusive, homenageada esse ano pela Olimpíada da Língua Portuguesa, evento capitaneado pelo Itaú Social. Então, quando a gente lê o livro de Geni, A Cor da Ternura, sim,
É um livro que traz alguns traços biográficos, é um livro que é contado, ele é narrado em primeira pessoa, mas é um livro que não se resume na história pessoal da escritora, ou não se resume na história pessoal de uma narradora que também ecoa a voz ou ecoa a vivência da escritora. Ele não é um livro que trate, por exemplo, que esgote numa única pessoa. É um texto que, ao trazer uma história individual, ele traz a história do coletivo, né, que é o coletivo que é uma história que está emaranhada, né, a história da comunidade afro-brasileira ou a história dos africanos descendentes dos povos africanos que foram escravizados no Brasil. Então, pensar em escrevivência é pensar também, ou abarcar esse conceito relacionado a uma história coletiva. Não, a escrevivência não é uma escrita que se esgote nos dramas pessoais de um único sujeito, né? É uma história que ela amplia, né? Que ela trata dos dramas pessoais de uma coletividade. E pensar também em escrevivência, eu acho que para mim, acho que um dos aspectos importantes também para pensar esse suporte, esse aparato teórico, é que a escrita de si, a escrita do ego, ela está muito relacionada a um olhar que o sujeito tem para si próprio, né? É como se o sujeito se contemplasse no seu próprio espelho. E contemplar no seu próprio espelho, para pensar essa escrita de si, para pensar a autoficção, inclusive a ego, né, a ego história, ou a ego escrita, ela pensa muito a partir de um dado narcísico, é a pessoa se voltando para a sua história. E mesmo a ego-história, e nós temos um grande exemplo de uma ego-história, né, que aí eu estou falando história em termos de ciência, não mais história em termos de ficção, que é quando o historiador, né, o cientista historiador, ele vai contar a sua própria história enquanto historiador. E nós temos assim um grande exemplo de uma ego-história produzida a partir da cultura afro-brasileira ou a partir da história afro-brasileira pela historiadora Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento, quando ela faz o filme Ori, né, que a gente chamaria de uma ego-história, porque Beatriz é historiadora, e ela coloca fatos da vivência pessoal dela como historiadora, e ela traz, inclusive, a história de vários momentos do movimento negro. Então, nem essa ego-história como ciência, a narradora se coloca contando somente a sua história. Ela traz a história de vários momentos do movimento social negro. E na ficção, quando se pensa numa ego-história, ou quando se pensa na escrita de si, se pensa no sujeito que se volta para si próprio, no sujeito que se contempla no espelho de Narciso e escreve a sua história, e conta a sua história.
ele está voltado para a sua experiência pessoal somente. E o que a gente também tem colocado é o seguinte: a escrevivência, essa produção de escrevivência, ela não está fundamentada, ou ela não tem como parâmetro ou como molde o espelho de Narciso. Porque o espelho de Narciso também é um espelho que não coube e que não cabe o sujeito inserido ou o sujeito de pertença das culturas africanas e seu desabrochar, né, pelas Américas. O espelho de Narciso não é um espelho que expulsa o nosso rosto. Pensar uma estética africana é pensar uma outra estética. Pensar a linguagem africana e seu desdobramento nas Américas também é pensar outras linguagens. Então, o espelho de Narciso não cabe no nosso rosto. Nós não vemos os nossos reflexos do nosso rosto no espelho de Narciso. E aí eu trago um outro espelho para pensar esse nosso rosto, para descobrir esse nosso rosto. Eu trago o espelho de Oxum, que é aquele espelho que revela o nosso rosto, revela a beleza do nosso rosto, revela a nossa potencialidade individual. É aquele espelho que mostra, inclusive, Oxum é a orixá da fecundação, é aquele espelho que mostra, né, que nos aponta esse processo de fecundação. Então, se contempla esse espelho de Oxum, se fortalece, descobre a sua dignidade, descobre o seu rosto espelhado com toda a beleza que um outro espelho não revela, e quando você está fortificado, você se descobriu no espelho de Oxum, você contempla um outro espelho também, que é paradigma também, nesse caso, das culturas africanas e afro-brasileiras, você se contempla no espelho de Iemanjá, que é aquele espelho que aponta o rosto da comunidade, porque Iemanjá é aquela que acolhe, né? É aquela que cria, é a mãe. Então, o espelho de Iemanjá, ele amplia esse teu olhar, ele permite que você veja outros rostos, né? Ele permite que você se encontre no outro e não se afunde na sua autoimagem, né? Não se perca na sua autoimagem, como Narciso se perde na sua autoimagem. Não, o espelho de Oxum, ele lhe dá a sua autoimagem, ele te fortalece e ele te coloca pronto para você contemplar um outro espelho onde você vai ver outras pessoas, onde você vai ver a sua própria comunidade. Então, nesse sentido também, eu gosto de pensar essa linha que separa a escrevivência de todos esses conceitos anteriores. E é por isso também que a gente não pode pensar a escrevivência como um texto que revele justamente só uma história particularizada, mas sim uma história coletiva que é narrada muitas vezes em primeira pessoa, mas que é de pertença de todo um outro coletivo. Temos um delayzinho aqui, né, da sala para o YouTube. Quem volta falando agora, Roger? Agora com o Fernando.
para falar com o pessoal para abrir para as perguntas? Sim. Sim, mas tudo bem, eu faço. Não, a homenagem faz em seguida, né? Ah, vai entrar com a homenagem? Para os debates, depois apresenta as homenagens. Ao fim, né? Sim, tá bom. Tá bom. Está no ar. Boa noite, pessoal. Que alegria poder ouvir a Conceição Evaristo. Estou acompanhando os comentários aqui no YouTube. O pessoal está bastante entusiasmado com a possibilidade de conversar com a nossa autora homenageada, que acabou de nos prestigiar com essa aula incrível sobre a escrevivência e sobre como a escrita pode ser importante para o processo cultural de um povo, pode ser um instrumento de transformação social pela arte. Então, eu gostaria, muita alegria, de chamar aqui para conversar com o pessoal do YouTube, as pessoas que estão acompanhando aqui, comentando. A palestra está sendo muito comemorada. Gostaria de, com muita alegria, com muita honra, convidar a Conceição Evaristo para dar boa noite aos nossos espectadores. Não são espectadores, né? Espectadores são de TV. Aqui vai começar mesmo a própria interação. Boa noite, Conceição, muito obrigado. Boa noite, Lelo. Boa noite a todas, a todos e a todos. Reitero os meus agradecimentos a Flavir pela homenagem e vamos tentar, então, conversar um pouco. Conceição, nós tivemos uma perguntinha aqui já do Lucas Canestri. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena adaptação na pergunta dele. Ele queria saber se o escritor, vamos lá, cadê a pergunta do Lucas? Lima Barreto seria um escrevivente. Mas como é uma pergunta muito específica, eu gostaria de ampliar também para ouvir a senhora a respeito de quem, antes de mesmo de se inventar o termo escrevivente, quem eram os escritores, quem são os escritores que a senhora admira e que já trilhavam na literatura esse caminho? Olha, Bom, o primeiro texto que eu li, que eu hoje poderia pensar também como escrevivência, que, aliás, é um texto que me tocou muito, eu era muito menina na época, eu tinha talvez meus 13 anos, e que eu fiquei muito impressionada quando eu li o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi, talvez, o primeiro livro que tenha me tocado assim, tão de perto, né? Por trazer uma realidade, né, daquela menina judia, né, uma realidade judaica. Depois, outros livros que eu li, nenhum me soou tanto, novamente, quando eu leio Carolina Maria de Jesus. Aí, quando eu li Carolina Maria de Jesus, com o Quarto de Despejo, me veio novamente essa sensação, né? E ao longo dos anos, a gente tem lido um livro mesmo que eu cito, Geni Guimarães, com A Cor da Ternura, quem tiver a oportunidade de ler A Cor da Ternura. Aliás, a primeira versão desse livro sai pela editora... Aliás, que A Cor da Ternura, na verdade... é o mesmo livro, Leite de Peito, que sai pela editora Masa, daí de Belo Horizonte, só que A Cor da Ternura não traz alguns contos. E hoje a gente vê uma série de histórias que você percebe que são histórias, que são ficções, criadas a partir de experiências pessoais, de memórias históricas. Eu acho interessante também colocar isso nesse aspecto da escrevivência. Memórias históricas, memórias ancestrais que vazam em várias histórias, em vários textos ficcionais que estão aí.
Agora, a própria escrita de si, né, eu acho que ela traz muito dessa vivência traduzida em escrita. Agora, o que eu insisto é justamente essa escrita em que a história traz essa voz coletiva, né, ou essa situação coletiva. A história não se esgota no sujeito autoral ou não se esgota no narrador. Tá certo. Obrigado, Conceição. Agora, Selma, a nossa apoiadora da feira em São Lourenço, do Grupo Fonte das Letras, pergunta, e eu vou casar duas perguntas em uma aqui. Como e quando a senhora passa a alcançar como e quando a escritora Conceição Evaristo alcança as tantas mulheres negras socialmente oprimidas? Então, a pergunta da Selma. E o Wesley tem uma curiosidade, ele quer saber qual obra da senhora a senhora considera maior. Certo. Olha, talvez esse momento, né, ou essa possibilidade de alcançar vozes de mulheres negras e oprimidas, ela se dá muito pela minha inserção, né, e pelo meu primeiro lugar de recepção, que foi o movimento negro brasileiro, né, notadamente o movimento de mulheres. Então, essas primeiras leitoras e esses primeiros leitores do movimento negro foram leitores que se identificavam e que se identificam muito de mim pela própria história de vida, né? Ou pelo próprio, se não é a história de vida, mas pelo lugar social, pela pertença da origem, né? Por essa experiência histórica, por essa ancestralidade em que o povo afro-brasileiro, ou que o povo afrodiaspórico, né, experimenta. Porque quando nós pegamos, por exemplo, nós lemos A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, eu falo muito nesse livro que eu gosto, e se a gente lê Teresa Cárdenas, em Cuba, Cartas ao Cielo, que é também uma escritora afro-cubana, ou se a gente lê O Olho Mais Azul, de Morrison, ou Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou, a gente vai perceber uma literatura que extrapola os limites nacionais, né? Uma literatura transnacional, justamente por causa desse destino histórico compartilhado, e aí eu estou pensando muito em Eduardo Glissant, por essa história compartilhada dos povos afrodiaspóricos. Então, isso dá essa possibilidade desse público específico se encontrar nessa história. Mas o mais interessante também, porque dá a oportunidade de outros públicos se encontrarem nessas histórias, né? Então, como são experiências ou ficções criadas a partir de experiências de exclusão, de subalternidade, de injustiças sociais, de experiências particularizadas, de sujeito que por vários motivos são excluídos, né? Como eu trago também texto com personagens homoafetivas. Então, isso também dá a possibilidade de pessoas ou de coletividades que passam por processo de exclusão, por quaisquer que sejam os motivos, isso também convoca muito essas pessoas, né? E então eu acho muito isso, né? Essa dor, né, que esse texto traz, né? Essa experiência dolorida de várias pessoas, de vários povos. E o mais interessante é o seguinte, que quem não passa por essa experiência também se sente convocado porque é chamado a pensar nessa experiência do outro, né? Eu acho que a literatura ela nos possibilita muito, né? Você pensar na experiência do outro. E por isso que eu volto, quando eu li, aos 13 anos, quando eu li
o Diário de Anne Frank, e eu não sabia nada da questão judaica, mas eu percebi alguma coisa dolorida ali, porque aquela família estava escondida. Quer dizer, me convocou também. Então, a literatura ela tem este poder, né, de convocar a humanidade do outro. Conceição, temos mais duas perguntas aqui. O professor Igor Alves, professor do Instituto Federal, que é também poeta e acabou de lançar o Cromossomos Cósmicos, que vai ser lançado na Flavir na quarta-feira, ele pergunta, ele é professor de literatura. A senhora é uma escritora que também é professora, e ele diz que sempre usa os seus textos nas aulas dele, e quer saber como a senhora sugere, ou como a senhora gosta, que sejam trabalhados os seus textos e as escrevivências em sala de aula. Olha, eu acho que tem... Eu gosto muito, por exemplo, de pensar uma didática que você cruze os textos, que você trabalhe dialogando os textos, né? E por isso eu tenho tentado, por exemplo, ler aquele poema meu, Uma Casa Só de Sol, com texto de Adélia Prado, né? Quando ela fala também que ela tinha um sol que iluminava a casa dela, né, o tempo todo. Ler em Poemas da Recordação e outros movimentos, há um momento que eu dialogo Carolina Maria de Jesus com Clarice Lispector. Então, eu acho que a aula de literatura, vou trabalhar os textos dialogando com outros textos, né? Dialogando com música, né? Por exemplo, o grupo de leitura aí leu Becos da Memória. Então, por exemplo, ler Becos da Memória com Casa de Alvenaria, de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, essa com música também, né, que eu sempre esqueço o nome, mas eu acho muito interessante, de um rapper. Eu sei que o refrão da música, eu só quero ser feliz, poder mostrar que o pobre tem o seu lugar, né? Um rap que é criado a partir de uma experiência também de um sujeito que mora, ou que fala de uma favela, e depois ele cai, no mesmo tempo que parece que há um conformismo, há uma crítica, né? O texto muda. Então, eu acho que uma obra literária, se a gente sempre dialoga ela com outras obras literárias, com música, com cinema, eu acho que ler Ponciano Vicêncio, por exemplo, dialogando com o Trandorado, com Uma Vida em Segredo, eu acho que dá também um interessante, uma aula bem interessante. Legal, Conceição. E agora uma pergunta de uma antiga amiga da senhora, a professora Aline Arruda, do Instituto Federal de Contagem, que é especialista em sua obra. Ela manda um beijo, diz que está com muitas saudades, e faz uma pergunta que nos traz para os dias de hoje, assim, de maneira cruel. Ela gostaria de saber como os acontecimentos, como a chacina de ontem em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, dialoga com a sua obra e com a obra de outros escritores negros. Aline, abraço, saudades também. Hoje de manhã, eu amanheci com vontade de postar no Face, até porque ontem, numa live, eu li Certidão de Óbito. Talvez eu ainda até ponha Certidão de Óbito no Face ainda hoje. Como dialoga, né? Eu acho que dialoga e muito, porque a nossa... assim como o meu texto de outros escritores, né? Estou pensando muito também aqui no texto de Cuti, um escritor afro-brasileiro de São Paulo, porque o tempo todo a nossa obra, né? A nossa escrita
está muito inserida nessa realidade, né? Está muito inserida numa vivência que não é a nossa vivência particular, porque isso também as pessoas às vezes confundem. Eu não vivo tudo que está escrito, até porque eu teria que ser múltipla, né, para encarnar Ana da Venga, para encarnar o da Venga, mas a minha experiência como pessoa pertencente a determinado grupo social, essa experiência ela me permite, né, estar muito, muito próximo desse texto da vida e transformar esse texto da vida em escrita. Então, o tempo todo a nossa literatura, né, Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, que está em Olhos d'Água, quer dizer, uma menina que é baleada quando ela sai para procurar uma figura, né, de uma flor que ela tinha perdido. Ana da Venga, quando é baleada pela polícia dentro de casa, no momento de amor com da Venga. Então, prestar atenção nesses atos, né, isso que produz elemento para o texto, né? Por exemplo, eu tenho um texto que eu não consegui escrever até hoje, isso está tem mais de 4 anos que eu vi essa cena, o Morro de São Carlos, aqui no Rio de Janeiro, eu saio, tem mais de 10 anos que eu trabalhava nessa época, ainda não estava aposentada, eu saio da escola e vejo um rapaz bastante jovem, um rapaz negro, no máximo 20 anos, e ele está com uma escopeta pendurada no corpo, em posição de sentinela, porque ele era o guardião do tráfico. E ele está parado, na direção dele vem uma mulher também muito jovem, uma menina também que se tivesse 20 anos, teria muito, e com um garotinho de uns 3 anos, no máximo. E eles vêm em direção a esse rapaz. Quando eles estão perto desse rapaz, esse rapaz abaixa, joga a escopeta para trás e abraça a criança. Eu não consegui ainda escrever essa cena. Para mim, é uma cena dolorosa, é uma cena bonita, é uma cena extremamente porque naquele momento é o pai abraçando um filho, um momento de afeto que poderia se transformar em sangue em qualquer momento, se a polícia chegasse ali, ou se chegasse o grupo rival. Então, eu digo que eu persigo o tempo todo, né, essas cenas da vida para se transformar em cenas de escrita, né? Essas cenas de escrita, elas refletem isso aí. E hoje, talvez, eu ponha certidão de óbito, porque eu fiquei o tempo todo ontem pensando, né? A certidão de óbito está aí. Está na nossa escrita, né? Sim. Conceição, o nosso amigo Pedro Henrique Mendonça Fernandes pergunta se a senhora vê significado, se a senhora vê impasses e, enfim, no jogo de palavras. Haveria uma diferença entre ser uma negra escritora e ser uma escritora negra? Há algo que, em sua ótica, vem primeiro ou não é possível dissociar uma coisa da outra? Olha, eu diria que não é possível desassociar uma coisa da outra, entende? Não. Eu considero que não é possível desassociar. E se houver uma desassociação, eu acho que, como escritora, eu não me reconhecesse como pessoa negra, ou se meu texto não tivesse contaminado por essa experiência que eu tenho como pessoa negra,
e que é possível, né? Eu acho que nem toda escritora, nem todo escritor negro ou de qualquer pertença étnica é obrigado a colocar isso, a deixar vazar isso nos seus textos. Mas aí eu já pergunto, né, o que leva a uma pessoa não deixar vazar isso no seu texto? O que levaria? Eu acho que tem camadas mais profundas que colocam as pessoas numa situação de negação, até no nível do inconsciente. Eu não consigo desassociar a minha experiência de pessoa negra com a minha experiência de escrita. Eu falo, quando eu me ponho para escrever, né, enquanto sujeito autoral, eu não arranco essa casca, eu não tiro de mim a minha experiência, eu não tiro de mim a minha subjetividade de pessoa negra criada numa sociedade extremamente racista e todos os istas que a sociedade brasileira tem. Então, eu acho que é muito... não desassocio, não. Acho que esse jogo de palavra não faz muita diferença, não. Para mim, tudo é uma coisa só. Isso a partir da minha experiência, né, como escritora, que é também muito particularizada, né? Não, pode não ser para todas as escritoras e para todo escritor negro. Certo. Conceição, eu gostaria de interromper um pouquinho a sessão de perguntas para a gente apresentar à senhora uma homenagem que os nossos parceiros da Flavir prepararam para comemorar a sua obra e para comemorar a sua vida. Convido a senhora e convido o nosso público a assistir. Um instante. Marinheiro, água de curar, água de beber, água de curar. E o que você leu, entendeu? Hidroterapia sulfurosa, terrosa, carbogasosa, alcalina, mineral. Vale deságua no rio, mina ciborgue radioativa, secando a nascente. Olá, sou Zezé Severino, membro do grupo Fonte das Letras de São Lourenço. Participo desde sua fundação. Quero aqui homenagear esta mulher linda, negra, escritora, poetisa e muito especial e que me representa. Quero dizer que existe uma Zezé antes e depois de conhecer as obras de Conceição Evaristo. Não conheço toda a sua obra, mas muito mudou minha vida. Estou lendo hoje Em Submissas Lágrimas de Mulheres. E quero aqui deixar o meu carinho, a minha gratidão, recitando este poema que fala de nossa ancestralidade. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, dono de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome.
A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhem-se as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida. Liberdade. Gratidão, Conceição. Muito obrigada. Obrigada. Meu nome é Marlielen Balbino e eu vou recitar uma poesia da Conceição Evaristo, em homenagem a ela. Recordar é preciso. O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos. Transborda-me a vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Conceição Evaristo. Você, o nome deste orixá está gravado na história. Eu não posso mencionar. Gerado, foi criado, está esculpido na mente, no meu subconsciente. Gerado, vou contar pro meu Ifé a palavra mais justa de um rei do meu culto candomblé. Você, o nome deste orixá, se você ainda não sabe, agora eu vou te revelar. Que tu falarás. Que tu falarás.
chorodo, é o mar, fefé, choro, chorodo. Obrigada. Nossa Senhora, eu estou todo arrepiado. Linda, velho. Conceição, pois não. Não, e não é para menos, né? Assim, quanta energia, não, quanta força, quanta ancestralidade. Conceição, eu queria aproveitar a carona dessa homenagem tão comovente que a gente acabou de assistir para fazer uma pergunta para a senhora. O que está no centro de todo o debate dessa noite, que está no centro da sua obra? Para a senhora, o que é a memória? Olha, para mim, e eu vou dizer para nós, em termos de coletividade, a memória é o que nos funda como brasileiro, é o que nos funda como afro-brasileiro. Eu acho que o que nos coloca e o que nos recoloca, o que nos constitui como povos afrodiaspóricos, em cada local, né, em cada espaço que nós chegamos, é a memória que nos funda. É essa memória que nos dá esse lugar de pertença. É por isso que eu gosto muito dessa nacionalidade ifenizada, afro-brasileira. Eu acho que a memória é o que me coloca, como brasileira, sim, mas é o que me coloca como brasileira descendente de povos africanos. Então, a memória, para mim, é isso, né? Esse local de pertença que a memória me dá. E que nos dá em termos de coletividade, né? Obrigado, Conceição. E agora eu vou passar a bola aqui para o Fernando Nardi, para o nosso jornalista e apresentador da noite. Ele gostaria de fazer uma pergunta para a senhora também. Obrigado, Lelo. Conceição, boa noite mais uma vez. Prazer falar contigo. Boa noite a todos os colegas aqui do Bate-Papo e a todo mundo que está assistindo a gente também. Conceição, vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso lado aqui, porque Minas Gerais é um celeiro de grandes escritores e poetas. Isso não é novidade para ninguém, né? Só para citar um pedacinho de uma lista que é interminável: Drummond, Guimarães Rosa, Adélia Prado, Carolina Maria de Jesus, a própria Henriqueta Lisboa de Lambari, que vai também ser homenageada aqui na Flavir, e, óbvio, Conceição Evaristo. Já faz bastante tempo que você deixou de viver em Minas Gerais, né? Você migrou para o Rio de Janeiro, pelo menos de acordo com a pesquisa que eu fiz, nos anos 70. Então, a maior parte da sua vida você já passou fora de Minas, mas tem aquela velha afirmação, aquela clássica afirmação atribuída ao Drummond, de que a gente até sai de Minas Gerais, mas Minas não sai da gente. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Eu queria saber como que esses traços de mineiridade, já que você é uma mineira, te acompanham até hoje e influenciam tanto na sua vida quanto na sua obra, na sua arte e na sua escrita. Olha, eu diria que para mim é uma marca muito grande, tanto na minha escrita como na minha obra, e foi Minas que me deu isso, e acho que Minas me dá isso também, muito marcada pelas influências das culturas africanas, presente também em Minas, presente também não, né? Muito presente em Minas Gerais. Aliás, hoje morreu um dos Arturos, né? Muito presente em Minas Gerais. Então, eu acho que um grande traço
essa maneira, essa mania de assuntar a vida. Eu acho que nós somos muito observadores. Eu acho que a gente fica querendo buscar fundo, olhando, e acho que para escrever você precisa muito disso, né? Eu acho que no mesmo tempo que a gente pode ser da festa, pode ser, mas mesmo assim eu acho que a gente não é tão da festa, mas eu acho que a gente tem essa propensão de assuntar a vida, né? E eu gosto, inclusive eu gosto muito do termo de assuntar a vida. Eu gosto muito de assuntar a vida, ficar olhando as pessoas, escutando o que as pessoas estão falando, olhando o rosto das pessoas. Eu gosto muito disso, de assuntar a vida, né? Pensar nos mistérios da vida, e quando você não entende os mistérios, você conta as histórias, você inventa as histórias. Obrigado. Obrigado, Conceição. Conceição, vamos pescar mais uma pergunta para a senhora. Oi? Oi, Fernando. É o Lelo, voltou para o Lelo. Obrigado, Lelo, certo. Conceição, agradeço a senhora por ter nos dado atenção. As perguntas estão começando a rarear aqui na nossa live, e também vamos nos aproximando da hora de encerrar o vídeo. Eu gostaria de agradecer muito a senhora por toda a atenção que a senhora deu a Flavir. A senhora foi generosa desde o primeiro contato. Lude também, gostaria de agradecer a Lude. Desculpa, eu estava sem vídeo, desculpa, gente. E dizer para a senhora que, mais do que o espelho de Oxum e o espelho de Iemanjá da Flavir, essa noite, foi a senhora. Nós homenageamos a senhora, mas foi para receber toda essa energia, foi para receber toda essa... toda a sua história, a força da sua história, a força da história do seu povo, que é o nosso povo também. E a Flavir hoje, está começando hoje, né? Começa sob signos muito fortes. A gente sai daqui essa noite, eu tenho certeza que todo mundo também, muito energizado para botar essa feira na rua na semana que vem toda. Nós temos várias atrações na próxima semana que comemoram a obra da senhora, inclusive a palestra da Aline na terça-feira, que está muito bonita, eu já tive a oportunidade de ver. Ela fala da obra da senhora com uma paixão assim desmedida, uma coisa realmente empolgante, tão empolgante quanto ouvir a senhora também. Então, agradecemos muito a senhora por ter nos dado esse espaço do seu tempo para nos ensinar a viver melhor, para nos ensinar que o Brasil, que existe um outro Brasil possível a esse que está aí nas ruas e que tem sido tão duro com todos nós. Muito obrigado. A senhora ilumina as nossas vidas. Eu que agradeço a acolhida e bom trabalho para todos nós. Conceição, uma última atividadezinha aqui, o Paulo, nosso curador aqui da feira, gostaria de apresentar a senhora a Congada de Lambari, que também fez uma pequena e breve homenagem à senhora. Então, nós nos despedimos da senhora e também do público com essa apresentação da Congada de Lambari. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Muito bom. Então, agradecendo mais uma vez, né, Conceição, professora Conceição, e esperando que a gente possa, aí, depois de vencida essa fase aí da pandemia, que possamos recebê-la aqui em Lambari. Será uma honra muito grande poder ter a sua presença aqui entre nós. Eu vou apresentar um pequeno vídeo com homenagem aqui do pessoal das Congadas aqui de Lambari. Eu só vou pedir ao Roger para habilitar aqui o compartilhamento da tela, por favor. Que bom, eu fui criada com Congada. Sim. Eu fui criada com Congada, inclusive frequentando a capela Nossa Senhora do Rosário, Sim. que era protetora dos congadeiros, né? Mas fui criada com Congada. Ano passado, ano retrasado, a gente viu a dos Arturos novamente
em Contagem, na Feira do Livro de Contagem. Uma livezinha fora da televisão sempre tem esses pequenos intervalos. Conceição, enquanto o vídeo não entra, a pessoa está agradecendo muito a senhora. Por que eu não estou escutando? Acho que o vídeo está sem áudio. Ah, tá. Estou escutando. Também não. Problemazinha técnico, mas já vai ser resolvido, seguramente. Só um instante. Roger, meu microfone está aberto? O microfone está aberto? Tá, Paulo. Tá. Agradeço as homenagens às meninas que recitaram, a moça que cantou e a congada agora. Muito obrigada. Não estou escutando, que pena. Não chegou. Não está. O som aqui engraçado, né? O som parece que não está saindo aqui no... Infelizmente, acho que vai ser difícil subir agora. Acho que a gente podemos despedir da Conceição e mandar para ela posteriormente. Vamos mandar o vídeo. Assistir. Que pena. Deixa eu... Esse vídeo foi exibido hoje na abertura da feira para o nosso público e foi feito em homenagem à senhora. E conseguiu? Sim, rodou. À tarde rodou super bem. As pessoas adoraram. É uma música muito bonita. Tenta mais um pouquinho. Roger, vê se você consegue dar uma dica aqui. Por que não está saindo o áudio? Roger. Estou compartilhando a tela, né? Tela. Ah, tá certo, entendi. Já vi. Se me dá para vídeo, tela cheia, está desabilitado, mas tudo bem. Entendi. Tá certo. Então, acho que agora vai. Foi a mesma coisa que aconteceu. Nós, congadeiros da cidade de Lambari, damos as boas-vindas a todos que estão participando desta feira literária e a principal pessoa, que é a dona Conceição Evaristo, que, conhecendo um pouco da história dela, sabemos que teve ligação com as congadas de Belo Horizonte e, assim como a senhora escreve os seus livros, né, da literatura, nós, congadeiros, também escrevemos a história do nosso povo negro, pelas ruas de Minas Gerais, pelas ruas do nosso Brasil. Então, sejam todos bem-vindos e que seja aí uma feira de muito aproveitamento para todos. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá, seja bem-vindo, Lelê.
Dou minhas boas-vindas por este meio de comunicação em nome dos termos Estrela Cadente, São Benedito, Flor de Maio, Rainha das Águas, Irmandade de Santa Cruz e Nossa Senhora do Rosário. A essa mulher que teve como meta estudar, se formar e se tornar mulher negra integrada na cultura de nossa nação. Vai para a senhora meu respeito, minha gratidão. Confesso que não sabia de seu lindo legado. Deixarei sua história registrada no meu coração guardado. Nossa Senhora é uma flor, Nossa Senhora é uma flor, devoto de São Benedito eu sou, devoto de São Benedito eu sou. Nossa Senhora é uma flor, Nossa Senhora é uma flor, devoto de São Benedito eu sou, devoto de São Benedito eu sou. Mas manda para ela. Manda um áudio, não, uma mensagem, né? Foi, né? Demorou, mas foi. Engasgou, mas Demorou, passou. mas foi. Demorou, mas... E aí depois eu me lembrei, ela está lá com o Beco da Memória, Titotó era cangadeiro. Isso. Eu vi referências ao tambor da congada, né? Isso, exatamente. Isso chamou a nossa atenção, sim. Isso que você vai mandar. E, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra. Ficamos muito felizes. A gente vai passar o link do vídeo, que tem mais algumas cenas da congada também aqui de Lambari. E ficamos muito, muito felizes, muito agradecidos. Eu vou passar a palavra de volta, então, para o Lelo dar as palavras finais e despedir do nosso público. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecido. Nós estamos no ar ainda? Estamos no ar? Sim. Estamos no ar. Ah, desculpa. Boa noite, então, Conceição. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Paulo. Quero agradecer aqui aos organizadores da Flavir, aos nossos apoiadores, que foram fundamentais para a gente conseguir pôr essa feira na rua, nesse momento difícil para o país. E convido a todos a continuarem a acompanhar a programação da Flavir, que é intensa, são mais de 40 atrações essa semana, e batizados aqui, né, pela presença da Conceição Evaristo, a gente vai para diversos debates muito fundamentais para o Brasil de hoje, como o debate ambiental, como a questão dos povos originários, o que eles podem fazer por nós nesse momento de uma relação muito aguda com a natureza. Convido a todos, então, a buscar nas nossas redes sociais a programação. Agradeço a Conceição mais uma vez. Boa noite a todos e até amanhã. Amanhã de manhã temos mais Flavir na internet. Um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigado.